Olá, educando! Tudo certo com você? Então, a gente vai ver mais uma etapa da estatística que se chama intervalo de classe. Meu nome é Paulo Elias, professor e educador. Vamos lá! Pessoal, hoje a gente vai ver então sobre intervalo de classe. É uma outra forma de fazer a representação gráfica de valores recolhidos, certo? Por exemplo, vamos falar agora nesse caso aqui, né? Esse exemplo aqui. Então vamos falar para vocês. Certo grupo de biólogos está realizando uma pesquisa sobre o desenvolvimento de determinada espécie de peixe de um rio. Na pesquisa foi medido o comprimento em milímetros de 60 peixes, certo? 60 peixes estão aí nessa tabela. Lembrando um pouquinho sobre a outra matéria, sobre distribuição de frequência, né, ela é diferente por causa dessa forma aqui. Se lá eu tenho conteúdos separados, né, propriamente ditos, aqui eu tenho um único, que seria o caso peixes em milímetros, né? São valores aqui mensurados. Então tem que ter uma outra forma de trabalhar com esses valores, por isso que tem essa matéria chamada intervalo de classe, certo? Então tem 60 valores, temos 60 valores, né, ali nessa tabela, nesse conglomerado de valores, certo? Então, como é que a gente pode trabalhar com isso? Primeiramente, eu tenho que organizar esses valores, né, do menor para o maior, de uma forma mais organizada. Então, eu tenho que fazer o quê? Organizar. Isso significa o quê? Braçal. Riscar, arrumar e assim vai, e assim por diante. Então, por consequência, por sorte, né, o valor menor que tem nessa tabela hoje é o que? É o 60. Certo? Tu olhar que não tem menor que 60. Então esse é o menor valor. Qual seria outro menor valor que tem aqui? Depois de 60? Tem o... Vamos achar? Tem o 61? Não tem. 62. Mas eu não estou achando 62. Temos o 63, certo? Se tiver mais valores iguais, tem que aparecer na tabela também. E como é que eu vou organizar esses valores, né? Que tem que ser feito, não é pronto, tá? Então tem que ser feito. Como é que eu vou organizar esses valores? Numa próxima tabela que eu tenho aqui, ó, é a tabela organizada. Então como é que ele vai funcionar nesse nosso estilo? Ele começa desse valor aqui para baixo e depois vai seguindo para lá, certo? Então, ó, tem lá o 60, 63, 68, 72, 75, 76. Tá vendo aqui que repetiu 76 3 vezes e tem que aparecer os 3 vezes os 76. Só mais uma dica. Se a gente olhar para o valor anterior, a tabela anterior, nós temos quantas colunas? Temos uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas, 6 colunas, 7 colunas, 8 colunas, 9, 10 colunas. E quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 10 colunas e 6 linhas. Então lá na outra tabela também tem que ter 10 colunas e 6 linhas. Então tem que ter o mesmo formato, o mesmo padrão. Como comentei com vocês, lembrando que eu coloquei aqui, ó, o 76 apareceu 3 vezes nessa tabela organizada. Se eu voltar ele, 76. Então vamos achar o 76 aqui. Eu tenho aqui, ó, um valor 76, apareceu aqui, ó, um valor 76. Olha aqui embaixo, segundo valor 76 e aqui no meio, terceiro valor 76. Então os 3 valores têm que aparecer na sequência, não pode ser misturado. Ou seja, se você errou, tem que apagar e refazer novamente aquela parte que está errada.
e tu fez todo o processo e aqui no final faltou um valor, ou seja, ali no final que tu organizou tudo, e aqui faltou um valor, você fez errado, vai ter que voltar tudo, apagar e organizar. Daí tu fica se perguntando, por que tanto serviço para quê? Para depois, daqui a pouco você vai saber o porquê, certo? Tu tem que organizar isso via braçal e assim por diante. Mas isso é a primeira parte do intervalo de classe, que é organizar o famoso rol. A gente chama esse processo aqui rol, certo? Então vamos lá. Para montar a tabela que é parecida com o nosso distribuidor de frequência, que vai ter frequência absoluta, que vai ter frequência relativa, que vai ter frequência acumulada e que vai ter frequência acumulada relativa, que é bem parecida, o que muda só a parte da variável ali, certo? Nós temos que saber o que? A amplitude e quantos intervalos vai ter, certo? Então, a amplitude total e quantos intervalos vai ter. Como é que eu faço para fazer a amplitude total? Eu vou pegar o menor valor que eu tenho na tabela, 60, e o maior valor da tabela. E vou fazer uma subtração, que eu vou ter um valor. Eu tenho que me perguntar, quantos intervalos eu vou querer fazer? Eu quero fazer 6 intervalos, no nosso caso aqui 6 intervalos. Então eu vou ter que dividir esse valor por 6. Mas lembrando que, para facilitar a nossa vida, como eu sei que se eu dividir 118 por 6 vai ser um número quebrado, número decimal, então eu tenho essa opção de colocar um valor que possa ser inteira. Então eu posso colocar aqui, coloquei nesse caso 120 milímetros, dividido por 6, que vai dar 20. Daí a pergunta aqui, que isso vai acontecer? Já vamos chegar lá, certo? Então eu sei que eu tenho uma amplitude de 20 milímetros e eu sei que eu quero 6 intervalos. Então, vamos lá então, olha lá. Como é que vai funcionar isso? Então eu tenho a tabela, certo? Lembrando, qual que é o nosso primeiro valor que aparece na nossa tabela lá de rol? O valor 60, né? 60, certo? E eu falei que eu quero 6 intervalos. Por que 6 intervalos? Eu vou ter 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos, 6 intervalos. Então, eu tenho 6 intervalos. Tranquilo? Agora, a questão de intervalo a gente já resolveu. Agora, o que é essa amplitude? Eu tenho o primeiro valor que vou começar, 60, e vou contar mais 20. Vai ser 80, certo? 80. Então, 6, 60, somei mais 20, que é a nossa amplitude. Somou mais 20, 80, certo? O próximo índice vai começar do 80 mais 20, vai ser 100. O próximo índice vai começar do 100 mais 20, 120. O próximo índice começa 120 mais 20, 140. Começar do 140 mais 20, 160. Comecei de 160 mais 20, 180. Então eu sempre vou somar quanto? Mais 20. Mais 20. Mais 20. Nesse nosso exemplo. Pode acontecer outros exemplos que fica diferente. Certo? Agora tem que notar uma outra coisa também interessante. Você está vendo esse símbolo aqui? Deixa eu mostrar para você. Esse símbolo aqui. Pois é. Esse símbolo aqui é muito importante, tá? Porque assim, se eu for contar lá quantos valores 60, que não é até 80, mas sim até 79,99999, certo? Eu tenho que contar lá. Então isso aqui que acontece. Esse aqui está me falando que esse 60 pertence a esse conjunto. 80 não. Porque assim, se eu colocar dessa forma, então 60 como 80 faziam parte desse conjunto, mas somente quem pertence só o 60. Aqui quem pertence somente 80 e não o 100. O 100 pertence e não o 120. O 120 pertence, mas não pertence ao 140, o valor 140. O 140 pertence a esse conjunto, mas 160 não, mas 159,99 sim. Certo, pessoal?
Então assim, se a gente for contar na nossa tabela anterior, vamos voltar para a tabela, vamos lá. Então eu tenho quantos? Os 60 a 80. Se eu contar agora fica mais fácil. Ó. Vou organizar a tabela. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então eu vou ter 8 de 60 a 80. Lembra? Eu não contei 80 porque não faz parte daquele conjunto. Olha lá. Ó, eu tenho 8. Eu não contei 80 porque não faz parte. E vai fazer parte do próximo conjunto, que é esse aqui. Então vamos contar de volta lá. Olha lá. Então eu vou ter quanto? Do 80 até o valor de 100, que é 80 mais 20, até não 100, mas 109,999. Então aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Ó, e aqui não tem, nesse caso aqui não apareceu 100, porque ele não está na nossa lista, mas ele tem 10 valores. O próximo seria quanto? Do 100, então 100 pertence ao 120, então eu teria quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e não esse aqui. Lembrando que o 120 não faz parte, vai fazer parte do próximo. E assim vai sendo contado, né, os valores. Então vamos chegar nessa tabela final aqui, certo? Então eu vou ter 8 peixes, que tem de 60 a 80. Eu tenho 80 a 100, 10 peixes, o 100 a 120, 16 peixes, do 120 a 140 eu tenho 15 peixes, 140 a 160 eu tenho 8 peixes, 160 a 180, 3 peixes, certo? O restante da tabela vai possuir também a frequência acumulada, também vai ter a frequência relativa que está ali, vai ter a frequência acumulada relativa normal, certo? Só está demonstrando aqui só as duas principais ali, que é a frequência absoluta e a frequência relativa, mas vai aparecer, se for para criar a tabela, é a tabela inteira, certo? E vai ser normal como a gente faz geralmente nossa tabela, certo, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então é isso aí, até a próxima aula, valeu!